الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الشيخان. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de mais, gostaria de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta nobre oportunidade de aqui estar para partilharmos alguns saberes, alguns ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para partilhar algumas recomendações que o Coran nos declara. Gostaria aqui de abordar o tema relacionado a um aspecto social que tem a ver com a nossa crença, situações sociais que têm a ver com a nossa crença, concretamente falando da reflexão em torno do mal que nos atinge. O que significa aquele mal que me alcança? Eu estou a trabalhar, estou a estudar, estou a me esforçar, estou a fazer de tudo para alcançar um sucesso. Mas muita maldade acontece comigo, ou eu não consigo alcançar sucesso naquilo que estou a fazer, tento fazer este trabalho, aquele trabalho, não estou a lograr sucesso, tento fazer isto, mais aquilo, não estou a prosperar. Como é que o crente encara estas situações? E se nós percebermos o sistema da Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que foi traçado por Allah subhanahu wa ta'ala e aquilo que nós observamos, nós temos uma percepção da coisa. Allah tem o conhecimento absoluto daquela mesma coisa. Nós estamos a caminhar numa direção para alcançar o sucesso, mas Allah sabe que para este indivíduo alcançar o sucesso, o caminho dele é este: passar por uma dificuldade. Depois desta dificuldade, ele vai alcançar sucesso. E nós o que fazemos? Quando nós estamos diante de uma situação que nós não entendemos, nós lamentamos. Nós até questionamos Allah. Por que Allah está-me a fazer passar por esta situação? Eu estou constantemente no masjid. Eu faço salah. Eu faço adhkar. Eu recito o Coran. Eu ajudo pessoas necessitadas. Eu sou boa pessoa, em outras palavras. Faço tudo de bom. Mas as coisas não estão a acontecer como eu quero. As coisas não estão, ou os resultados não têm sido exatamente como eu quero. Por que as coisas acontecem desta forma? Eu tenho um versículo do Coran para partilhar aqui com os irmãos, que talvez este versículo poderá elucidar-nos, poderá guiar-nos, poderá corrigir a forma que nós pensamos. Não é porque o crente, prezados irmãos, o crente é aquele, chama-se crente porque ele acredita. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Acreditam no oculto, acreditam no poder de Allah, acreditam nas decisões, ou estão satisfeitos com a decisão de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é crente. Porque se você ficar satisfeito ou ficar zangado com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, com aquilo que acontece contigo, isso não muda nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas a tua satisfação quanto ao decreto de Allah, isso vai ter mudança no teu resultado. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum.
Allah prescreveu para nós o combate no seu caminho. Combater pela causa de Allah foi prescrito para os muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa huwa kurhul lakum." E este combate, sair para lutar, ninguém gosta. Alguém gosta? Por que não gosta? Porque há possibilidade de você ir lá, de morrer, te matarem. Há esta possibilidade. Ninguém gosta de morrer. Quem gosta de morrer aqui? Quem gosta de morrer aqui no masjid? Nem aquele que está toda hora a ler Coran, está toda hora aqui a fazer salah. Gosta de morrer? Ninguém gosta de morrer. Se aparecer alguém aqui dizer eu gosto de morrer, é mentiroso. Até o mais santo não gosta de morrer. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Aisha radiallahu anha: aquele que tiver vontade de encontrar com Allah, Allah terá vontade de se encontrar com ele. E aquele que não tiver vontade de se encontrar com Allah, Allah não terá vontade de se encontrar com ele. Para encontrar com Allah temos que fazer o quê? Morrer. Então, se você não quer morrer, se você não quer encontrar com Allah, Allah não tem vontade de encontrar contigo. E para você encontrar com Allah, tem que morrer. E ninguém de nós gosta de morrer. Então quer dizer que nem Allah tem vontade de encontrar conosco, nem nós temos vontade de encontrar com Allah. É verdade ou não é? Mas não é isto. Aisha radiallahu anha diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de ouvir esse hadith, não é? Diz o profeta de Allah: todos nós, sem exceção, ninguém gosta de morrer. Quem está a dizer? Aisha, uma senhora que é nossa mãe dos crentes, que vai ser esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam no Jannah, tem garantia do Jannah. Ela diz ao profeta de Allah: ninguém de nós gosta de morrer. Kulluna nakrahu al-maut. Todos nós detestamos a morte. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não é isso que você está a entender. É o crente, o alcance deste dito é o crente, aquele que foi obediente, aquele que seguiu as ordens de Allah, as ordens de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No momento em que ele está a morrer, na agonia da morte, naquele momento, há coisas que acontecem naquele momento que nós não conseguimos ver. O que acontece? Aquele moribundo consegue ver anjos. Sabiam disso? Sabiam disso ou não? Sabiam ou não? Sabia? Sabia. Se não sabia, se tem dúvida, na hora de ver, vai ter certeza. Só que existem dois tipos de anjos. Um é anjo de Rahma, outro é anjo de Adab. Um é anjo de misericórdia, outro é anjo de castigo, dependendo da tua situação. Allah diz: Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Aqueles que proclamaram a unicidade de Allah, foram submissos, obedeceram a Allah e o seu mensageiro, na altura da morte, os anjos descendem. Os anjos vêm ao encontro dele e dizem para ele: La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Não tenha medo daquilo que você vai encontrar, não fique triste daquilo que você está a deixar. Receba boa nova do Jannah. Não só isso, e é mostrado o Jannah. Olha, onde você vai é aqui. O desejo dele naquele momento, não existe melhor desejo ou maior desejo para ele do que a morte. O desejo dele, enquanto você está procurando chamar a ambulância, procurar médico, ver qual é a melhor clínica, o desejo dele naquele momento, ele já viu. E ali, naquele momento, já não se volta. Não vai dizer: epa, eu escapei à morte, já estive lá. Não. Quando chega neste momento em que ele já vê os anjos, já não há retaguarda. Você pode levar para o médico que você quiser. Daí é para frente. Como vamos saber? Também não temos como saber. Então o que temos que fazer é levar para o médico para salvar a vida dele. Mas ele que vive a situação. Então Allah diz: ele recebe esta boa nova. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Receba a boa nova do Jannah que você era prometido. Vocês já ouviram falar Jannah? Jannah é isto aqui que você vai encontrar.
Então o procedimento dele todo já é facilitado desde aí, o khabar. O desejo dele, só eu, Allah, faça com que o Qiyamah chegue o mais depressa, porque eu quero ir para o meu Jannah. Enquanto aquele outro que foi desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, ele também é mostrado o lugar que ele vai encontrar, que é o castigo. E os anjos vão lhe batendo daquele momento até yadribuna wujuhahum wa adbarahum. O Corão menciona isso. E é mostrado, olha, o lugar que você tinha que ir é este, Jannah, se você fosse obediente. Mas como foi desobediente, o teu lugar é este, Jahannam, inferno. Ele vendo o castigo e estando num castigo desde aquele momento, ele mesmo se vai pedir ao Allah, faça com que este Qiyamah nunca chegue, para não ter que ir para o inferno, um lugar aterrorizador, um lugar de medo, um lugar que ninguém sequer deseja para o seu inimigo depois de ver. Então o hadith aqui menciona quando a pessoa, neste caso o descrente, o desejo dele é de não morrer e não se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Eu alcanço aqui do hadith, quem tiver vontade de se encontrar com Allah, Allah tem vontade de se encontrar com ele. Este moribundo neste momento que está a ver o Jannah tem vontade de se encontrar com Allah. E aquele que foi desobediente às ordens de Allah não teve vontade de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah também não tem vontade de se encontrar com ele. Então Allah diz: Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. Allah prescreveu para nós o combate. E nós não gostamos de combater. Por quê? Porque você pode morrer lá e ninguém gosta de morrer. Allah diz em seguida: Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Há vezes em que vocês não gostam de algo. Vocês não gostam. Enquanto aquilo que você não gosta é bom para você. Aquilo que você não gosta é o quê? É o quê? Estão com sono, por isso eu estou a perguntar. Estão a dormir? Estão a escutar? É. Aquilo que você não gosta é o quê? É bom para ti. Allah está a dizer: وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Há vezes em que vocês gostam de algo e aquilo é mal para vocês. Tem vários exemplos aqui que nós vamos mencionar que você gosta de algo enquanto aquilo não é bom para ti. Há vezes em que você não gosta de algo enquanto aquilo é bom para ti. São vários exemplos. Nós gostamos de uma água bem gelada, num calor. Não gostamos? Gostamos. Mas isso não é bom para nós. Para a nossa saúde não é bom. Isso não é bom. Então, tantos exemplos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, uma vez, Ali radiallahu anhu estava doente. Então, ele queria comer algo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não. Uma coisa que Ali gostava, queria comer. O profeta disse: não. Por mais que você goste disso, mas isso não é bom para ti, por causa da doença que você padece. Quando você melhorar, aí poderá consumir. São vários exemplos que nós podemos aqui mencionar. E não só. Nós às vezes estamos doentes, temos alguma dificuldade, temos stress, o trabalho não está a andar bem, ficamos tristes. Esta dificuldade toda é motivo de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os nossos pecados e elevar os nossos graus no Jannah. Escutem esse hadith. Hadith narrado por Abu Sa'id e Abu Huraira radiallahu anhu, que vem mencionado no Bukhari e no Muslim. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ma yusibu al-muslim min nasab, wala wasab, wala ham, ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به الخطايا كفر الله بها من الخطايا من خطاياه. Não alcança muslim, né, o cansaço. Quando o muslim está cansado, este cansaço dele também é motivo de ser perdoado o pecado. Pelo cansaço. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: tristeza, angústia é motivo de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os pecados. Stress é motivo de Allah perdoar os pecados. Espinha, algo te picou, causou dificuldade num crente, é motivo de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os teus pecados. Então Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os nossos pecados de várias formas. Várias formas podem ser os motivos ou a forma que Allah subhanahu wa ta'ala utiliza para perdoar os nossos pecados. Temos o exemplo da batalha de Badr. Sabe qual era o número dos muçulmanos na batalha de Badr? Qual era o número dos muçulmanos? Quem sabe? Não sabe? História islâmica.
Primeira batalha do Islã. Não conhecem, né? Nunca ouviram falar. Temos que ler, temos que aprender essas coisas todas. Os muçulmanos eram 313. Os inimigos eram 1000. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que os muçulmanos saíssem não para combater. Não era para combater. Era simplesmente para interceptar a caravana de Abu Sufyan. Interceptar a caravana de Abu Sufyan, que vinha com o armamento da Síria para acabar com os muçulmanos. Então eles queriam simplesmente interceptar esta caravana para que os habitantes de Meca não tivessem armamento para combater contra os muçulmanos. Os muçulmanos nem sequer saíram preparados com o armamento. Tinham poucas armas, pouquíssimas armas. Os animais que eles tinham para montar eram um número muito reduzido, porque não saíram para combater. Mas Allah queria que acontecesse o combate, os muçulmanos tornassem vitoriosos, tivessem acesso desse armamento para que fosse benéfico aos muçulmanos. Allah decretou que as coisas tinham que acontecer desta forma e os muçulmanos saírem vitoriosos. E foi o que aconteceu, os muçulmanos saíram vitoriosos. Allah menciona no Corão: Allah mostrou no sonho, não é, que os inimigos eram poucos. Allah diz: se mostrasse que os inimigos eram muitos, isso ia desmoralizar aos crentes. Allah fez isso, não é? ولكن ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. Se mostrasse que os inimigos são muitos, vocês iam ficar desanimados, iam ter de divergir. Não podemos combater, somos poucos, temos que nos preparar melhor. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. Subhanallah. Allah menciona quando Allah mostrou-vos a eles. Mostrou a eles que o vosso número também é reduzido. Se mostrasse a eles que o vosso número é maior, eles também não iam combater. Allah queria que o seu decreto prevalecesse e os muçulmanos tivessem sucesso. Allah subhanahu wa ta'ala fez o profeta sallallahu alaihi wasallam passar uma situação que na ótica dele talvez ele não podia fazer. Allah fez Muhammad sallallahu alaihi wasallam sair de Meca, ir para Medina, deixar a infância toda que ele teve em Meca, cresceu em Meca tudo. Allah disse: vai para Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam saiu de Meca, os olhos escorrendo lágrimas, e ele disse: oh Meca, tu és uma cidade tão querida, se não fosse o teu povo me expulsar daqui, eu não iria sair de Meca. Então ele saiu de Meca. Allah subhanahu wa ta'ala havia preparado algo melhor para Muhammad, que ele em Medina tinha como trazer melhor estratégia, preparar para vir conquistar Meca. O número de muçulmanos era muito reduzido. Foi para Medina, organizou-se, teve uma estrutura melhor e voltou e conquistou Meca. Mas o princípio aqui, ele está sendo expulso. Uma coisa que ninguém gostaria. Ele foi expulso e voltou e fez, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele tivesse, não é, aquele êxito que talvez poderia ser o mais esperado. Temos o exemplo de Khidr, ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam. Khidr era um homem, não é, que alguns divergem se era um profeta ou era um waliullah. Uma vez Musa alayhi salam perguntou a Allah subhanahu wa ta'ala: será que existe alguém com mais conhecimento que eu? Existe alguém com mais conhecimento que eu? Então ele pensava que ele era o mais sábio. É verdade que acima de todo sábio existe quem mais sábio, e Allah é o maior sábio de todos. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz para Musa alayhi salam: vai para tal lugar, na zona costeira, na praia, vai andar, vai encontrar uma pessoa no tal lugar. Esta pessoa tem mais conhecimento, ou tem conhecimento daquilo que você não sabe. Então Musa alayhi salam preparou a sua viagem e rumou ao destino que havia sido orientado, até que encontrou com o tal Khidr. Então ele diz: você pode me ensinar daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ensinou? Então ele disse: você não vai ser paciente.
إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Como é que você poderá ter paciência naquilo que você nem sequer tem experiência daquilo que eu me refiro? Então ele diz, olha, eu vou ser paciente. Satajiduni inshallah sabira, eu vais me encontrar como um paciente. Então eles começaram a caminhar. Estavam a caminhar na zona costeira. Então estava a passar alguém de um barco. Essa passagem também está no Corão, no Surah Kahf. Está a passar alguém de barco e conhecia Khidr. Conhecia o Khidr. Então eles pediram o quê? Boleia, né? Está lá boleia. Nós estamos a ir para o mesmo destino. Então eles pararam e Musa e Khidr e o jovem que servia Musa alayhi salam, todos embarcaram neste barco. Estão aí a navegar. Khidr começou a destruir o barco. Começou a destruir o barco. Musa alayhi salam soube lá, Khidr, essa gente aqui nos estão a dar boleia, em outras palavras, estão nos dar boleia. Nós estávamos a andar aqui na zona costeira, estão nos dar boleia. E você está a fazer o que? Está a destruir barco. Então Khidr disse, eu não te disse que você não vai ser paciente comigo? Eles sabem, ok, eu havia me esquecido. Não me leva a julgamento por aquilo que eu havia me esquecido. Então, fantalaqa, continuaram a caminhar. Hatta idha laqiya ghulaman faqatala. Encontrou um rapaz. Khidr matou aquele rapaz, aquela criança. Musa alayhi salam diz, aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs. Você está a matar uma criança pura, uma criança inocente. Não existe nenhuma talhão aqui, lei talhão para se impor sobre ele. Está a matar uma criança inocente. Khidr disse que você não vai ter paciência comigo. Ele está bem, se eu te perguntar mais agora, então é suficiente. Você já tem razão suficiente para nos separar. Então eles continuaram a viagem. Chegaram numa localidade e pediram que as pessoas lhe acomodassem. Acomodar-se, o que significa? Desse alimentação a eles, porque eles eram estranhos naquela localidade. Dar comida, dar algum lugar para eles passarem a noite. Eles não aceitaram dar. Então Khidr viu uma parede prestes a colidir. Uma parede que ia cair. Então Khidr fez o quê? Foi arranjar aquela parede. Organizou a parede para que a parede ficasse bem. Musa alayhi salam disse, olha Khidr, nós chegamos aqui, esses não nos acomodaram, não nos deram comida, não nos deram bebida, não deram nada. E você está fazendo um trabalho para eles. Podia exigir algum pagamento. Khidr disse, agora vamos nos separar. Porque eu te disse que você não vai ter paciência comigo. 3 situações você está a colocar objeções. Então vamos agora nos separar. Mas não vamos separar sem eu te informar porque eu fiz todas aquelas coisas que você deparou. Amma safina fakana li ghulamayn fakanat li masakina ya'maluna fil bahr. Quanto ao barco, pertencia a uma família que trabalhava aqui no mar, aqui nessa zona costeira na praia. E existia um rei opressor e injusto que estava a recolher todos os barcos bons. Então, para salvaguardar o bem dessa família pobre, então eu comecei a causar defeito, criei defeito nesse barco para que este rei não levasse este barco. Então, o rei não vai levar esse barco porque tem defeito. Então, eu causei este defeito e para que este bem fosse utilizado nos seus donos, eles tivessem usufruto deste bem. Quanto à criança, o amal gulam, fakana bawahu mu'minain. Esta criança tinha os pais crentes. E esta criança podia ser o motivo dos pais cometerem kufr e descrerem Allah subhanahu wa ta'ala. Então, com a partida desta criança, então, os pais vão permanecer como crentes e isto vai ser bom para eles. Então, coisa que você não sabia, que aparentemente está aí, poderia estar a chorar os pais por causa dessa criança, mas não sabe o que está pela frente. O amal jidaru, quanto à parede que você viu, eu organizei, arranjei bem a parede. Esta parede
por baixo desta parede tem um tesouro. Tem um tesouro. E esteve prestes a cair. Se caísse, este tesouro ficaria exposto. E este tesouro era de dois órfãos. Era de dois órfãos. Os pais deixaram este tesouro para estes órfãos. E se eu não endireitasse esta parede, então isso podia ficar exposto e estas crianças não teriam esta herança que os pais, né, haviam deixado. Coisa que você não entendia, que eram coisas maléficas que estavam aqui sendo feitas, mas o resultado era bom, o que estava pela frente. Quantas vezes nós reclamamos por algo que está a acontecer e nós dissemos por que isso está a acontecer? Um grande sábio conta uma passagem que eu já havia contado até o momento, esta passagem. Sheikh Tantoy menciona uma passagem nos seus Risala. Ele diz que uma pessoa estava no aeroporto para viajar. Estava no aeroporto para apanhar o seu voo e viajar para um certo destino. E ele, sentado na cadeira à espera do voo, apanha sono. E ele dormiu, adormeceu. Chega a hora de embarcar. Está sem chamar do nome deste passageiro que está dormindo na cadeira. Ele está num sono profundo. Está a dormir. Nem sequer se apercebeu que estão a chamar o nome dele. As pessoas todas embarcaram e o voo partiu. Ele ficou. Depois ele despertou, acorda, vai para o balcão e o voo já se foi. E ele está a fazer barulho, mas eu estou deitado, a dormir aqui mesmo na tua frente, por que não me acordou para eu apanhar o voo? Só que o voo já partiu. Não tem mais nada que pode fazer. Ficou aí a fazer barulho. Não demorou muito, 30 minutos depois, ouviu o anúncio lá no aeroporto mesmo, que aquele avião caiu. Acham que ele ficou a continuar a fazer barulho? Por que não me acordaram para eu entrar nesse voo? Ia dizer, mas eu queria estar nesse avião. Não, ele fez o que aí naquele momento? Shukr, alhamdulillah. Allah fez ele apanhar sono. Fez ele apanhar sono de forma que não escutasse o chamamento para entrar naquele avião. Quantas vezes nós perdemos situação de gênero? Estou apressado, tenho que ir para o aeroporto. Chega, o avião já se foi. Você perde, depois se apercebe, olha, aconteceu uma coisa que você tinha que estar lá presente. Então foi bom até ter perdido este voo. Foi o caso aqui deste indivíduo. Outra passagem que ele menciona, estava um jovem, um senhor que estava a caminhar à noite. Estava a caminhar. De repente vem a polícia e lhe prende. Ele é acusado de ter tirado vida de um inocente. Foi preso e ele está lá na polícia. Está na polícia, dormiu na cela. Ele é um inocente, ele não fez nada. Se eu não fiz nada. Então a investigação continuou a noite toda. Ele está lá preso, dormiu na cela. As pessoas estão a averiguar se de facto é ele, não é ele. Mas passou a noite lá na cela. Ao amanhecer, vem lá o oficial e diz, não é ele. Ele é inocente. Né? Pode ir embora para casa. Ele sai e está a fazer barulho. Eu quero ser indemnizado. Por que me manteram aqui na cela? Eu sou inocente, vocês sabem, mas eu estive aqui preso. Fazer barulho aqui e ali, vocês sabem que por mais faça esse barulho, ninguém vai te dar razão. O governo está aí, o polícia está a fazer o trabalho dele para averiguar, você é inocente, vai para casa. Portanto, ele esteve a reclamar. Quando ele chegou a casa, deparou que o teto caiu em cima da cama dele, naquela noite. Naquela noite, o teto de casa dele caiu sobre a cama dele. E se ele estivesse na cama, ia morrer. Acha que ele voltou para a polícia dizer, eu quero indemnização porque me fizeram passar a noite na cela? Ou vocês gostariam de estar no lugar dele? Eu iria voltar ainda. Allah subhanahu wa ta'ala faz certas coisas que para nós pode até nos trazer uma certa revolta. Uma certa revolta. Mas nós não sabemos o que está por detrás daquilo. Há vezes em que o que está detrás é bom para nós. É bom para nós. Nós não nos apercebemos. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." O crente é um indivíduo que o comportamento dele é admirável. Todas as situações que lhe chegam são bem-vindas para ele. Inna sabatu sarra'u shakar. Quando a prosperidade, situações boas lhe alcançam, ele agradece a Allah subhanahu wa ta'ala e é bem-vindo. Quando a adversidade, momentos difíceis lhe alcançam,
ele é paciente e também esta situação é boa que ele enfrenta. O crente é pessoa de gênero. Não quer dizer que nós não temos de esforçar para alcançar aquilo que nós queremos. Vamos esforçar, sim. Vamos esforçar, mas o resultado deixamos na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos exemplo de mãe de Musa alayhi salam. Vocês conhecem essa passagem? Firaun, o curandeiro de Firaun, o mágico de Firaun, disse: olha, vai nascer uma criança que vai acabar com o teu reinado. Ele, quando viu isso, mandou matar toda criança do sexo masculino. Até mulheres grávidas eram assassinadas para ver qual era a criança que estava a ser a sexo masculino ou não. E matavam todas as crianças de sexo masculino. Mãe de Musa alayhi salam, quando teve Musa alayhi salam, foi neste tempo em que as crianças de sexo masculino estavam sendo aniquiladas. Mãe de Musa alayhi salam, por inspiração de Allah subhanahu wa ta'ala, colocou Musa alayhi salam num caixote e colocou no rio. Colocou no rio Nilo. Deixou aquilo, uma mãe colocar o seu filho no rio, deixar ir embora, não sabe qual vai ser o fim daquilo. Allah havia lhe inspirado. Era uma situação difícil que estava a passar. Quando o plano de Allah está lá, esta mesma criança, Firaun viu do palácio, ele e a sua esposa, tem algo a flutuar no rio, porque o rio escorria mesmo aos pés do palácio de Firaun. Então viram aquela caixa, aquele caixote, mandou buscar. Viram que era uma criança que estava lá. Uma criança. Firaun disse: é esta criança que nós estamos à procura. Temos que vai acabar com o meu reinado. A esposa disse: olha, você já assassinou tantas crianças. Tantas. E esta criança pode ser que tinha acabado com o teu reinado. Está dentre aquelas que você já assassinou. Vamos fazer ele de nosso filho. Vamos criar ele aqui no palácio. Levaram para o palácio. Mas esta criança não aceitava mamar de ninguém. Não aceitava, ficava a chorar, está com fome. Mas a mãe de Musa alayhi salam mandou a filha dela, que era irmã de Musa, vai lá acompanhando, vai lá ver qual é o ponto de situação, até que foi lá para o palácio e disse: olha, essa criança está a chorar, não aceita ser amamentada por qualquer pessoa. Eu conheço uma senhora que nenhuma criança rejeita. Eu posso falar com essa senhora para vir amamentar essa criança, não vai rejeitar. Você conhece, chama. Foi falar com a mãe de Musa, a mãe dele. Olha, a situação é esta. Proposta para amamentar a criança. Foi lá como se fosse uma estranha. Ia amamentando, foi amamentar a criança. Várias outras senhoras iam para amamentar Musa, não aceitava. Mas quando a mãe de Musa foi lá, a criança reconheceu esta mãe e começou a chupar. Para além disto, o Firaun ainda tinha que pagar a mãe de Musa para amamentar esta criança. Mas ela passou por este momento difícil, não é? Difícil deixar o seu filho, que o plano de Allah subhanahu wa ta'ala ia acabar com o Firaun assim. Mas existiam momentos até se concretizar aquilo que era o plano de Allah subhanahu wa ta'ala, quando Musa alayhi salam foi despedido. São vários exemplos, várias passagens que nós podemos aqui mencionar de Nabi Yusuf alayhi salam. Vamos mencionar a passagem de Thumama bin Uthal. Foi preso, foi amarrado no masjid, ficou lá 3 dias a ver o comportamento dos muçulmanos. Esta situação toda dele podia ser algo que ele não podia estar satisfeito com ele, mas Allah subhanahu wa ta'ala tinha preparado o hidayah dele, a orientação dele para alcançar o Jannah. Tinha que passar por esta situação para depois abraçar o Islã. Portanto, são vários momentos em que nós vamos encontrar que a pessoa está numa situação que nós dizemos coitado, mas aquela situação é boa para ele. A situação que ele está a passar, ele é paciente. Quantas pessoas não choram? Eu não tenho filho. Eu não tenho filho, não consigo ter filho. Se tivesse filho, talvez esse filho pudesse ser o motivo de você ser um grande desobediente diante das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então tudo que Allah subhanahu wa ta'ala faz para o bem e faz para o nosso sucesso. A única coisa que nós temos que fazer é ser gratos para Allah. Quantas pessoas que, por causa da dificuldade que ele enfrenta, tornou-se mais próximo a Allah subhanahu wa ta'ala? Quantas pessoas estão com uma aflição terrível e ele lembra: olha, deixa eu ir fazer 2 rakats pedir a Allah, deixa eu começar a fazer salat, pedir a Allah, para Allah ultrapassar a situação em que eu estou, e ele começa a fazer salat. Quantas pessoas têm esposa doente, têm filhos doentes, vão para o masjid, fazem 2 rakats, fazem dua a pé de Allah subhanahu wa ta'ala.
por causa daquela situação difícil que ele estava, Allah puxou ele para o masjid, deu ele uma situação e esta situação fez ele ser puxado para o masjid. Portanto, há vezes em que nós não entendemos aquilo que é o plano de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tem um plano para nós e nós passamos por uma certa situação e por vezes até Allah preparou um grau no Jannah para nós, um grau alto no Jannah para nós, e nós não temos como alcançar aquele grau se não passando por essas situações difíceis e sermos pacientes nessas situações. Não vendemos a nossa religiosidade, não vendemos a nossa fé, tem que ir para a Igreja Universal, tem que ir para o curandeiro, não vendemos. Somos firmes na situação que encontramos, procuramos ajuda em Allah subhanahu wa ta'ala, porque temos que passar e ser paciente nisso para alcançar aquela posição alta do Jannah que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para nós. O texto de Allah subhanahu wa ta'ala irá alcançar a todos nós, sem exceção. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, eu irei vos testar, de forma que você nem sequer sabe. As pessoas pensam que serão deixadas a sós e não serão testadas simplesmente porque eles dizem que são crentes. Nós testamos aqueles que vieram antes de vocês, e distinguimos aqueles que eram verazes, aqueles que eram verdadeiros e aqueles que eram falsos, aqueles que eram mentirosos. Portanto, esta é uma reflexão que nós fazemos aqui, que Allah subhanahu wa ta'ala pode nos colocar em situações que nem sequer podemos imaginar, mas o resultado está à frente. Nós vamos continuar a fazer o nosso esforço, porque o resultado está mesmo à frente. Às vezes desistimos, enquanto o resultado está mesmo à nossa frente. E se nós somos pacientes, perseverantes nessas situações, Allah subhanahu wa ta'ala guardou algo de melhor para nós. Allah subhanahu wa ta'ala tem aquilo que é uma posição que talvez nós não teríamos como alcançar esta posição se não enfrentando essas situações todas. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que dê-nos paciência, faça-nos ser mais perseverantes e, acima de tudo, sabendo que toda a situação que nós enfrentamos provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala guie-nos para a retidão. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.